Olá a todos, aqui é o professor Cláudio, e hoje para dar sequência ao nosso curso de História da Filosofia Grega. Hoje continuaremos abordando ainda alguns aspectos acerca da filosofia de Anaxímenes de Mileto, o último representante da escola milesiana, escola constituída por Tales, Anaximandro e Anaxímenes, a trindade filosófica de Mileto, e hoje nós falaremos de forma um pouco nos deteremos um pouco mais sobre a cosmologia de Anaxímenes. Quais os fundamentos ou os argumentos que Anaxímenes recorre para explicar a origem da Terra, mas também dos corpos celestes, a origem das estrelas, do Sol e da Lua. Portanto, eu quero te convidar para juntamente comigo, fazer um mergulho nessa cosmologia de Anaxímenes, que é uma cosmologia bastante curiosa, para dizer o mínimo. Mas antes de retomarmos algumas ideias acerca do pensamento filosófico de Anaxímenes, eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal, a nos ajudar na divulgação deste espaço, este que é um espaço por meio do qual nós levamos conhecimento, nós levamos um pouco de filosofia, de ciência, de arte, de cultura, no sentido geral, a você que sabe da importância que o conhecimento, que a cultura tem para o indivíduo, para o ser humano, para o homem, para a mulher. A cultura, a ciência, a filosofia, a arte, enfim, tudo isso enriquece muito o nosso espírito, a nossa alma, tudo isso nos ajuda a ampliar a nossa visão acerca das coisas, a compreender melhor o mundo no qual nós estamos inseridos. Enfim, você que sabe da importância do conhecimento na vida do indivíduo, na vida do homem, nos ajude compartilhando esse espaço com outras tantas pessoas, a fim de que nós possamos sempre ter um número cada vez maior aqui de nós em nosso canal, para juntos nos alegrarmos ou alegrar o nosso espírito com as benesses do conhecimento, com os prazeres do conhecimento. Bem, em nosso último encontro, eu abordei algumas ideias acerca da filosofia de Anaxímenes que orbitavam em torno do princípio, da arqué, daquilo que deu origem ao universo, segundo Anaxímenes de Mileto. Vimos em nossa aula anterior que Anaxímenes vai romper com Anaximandro, haja vista que Anaximandro, ainda por meio do seu áperon do indeterminado, ainda mantinha a razão humana a razão humana num espaço bastante sombreado, bastante obscuro, porque Anaxímenes não apresentou aos seus interlocutores um princípio universal objetivo e claro, um princípio universal que pudesse ser mensurado ou apreendido pela razão. Anaxímenes também vai romper com Tales de Mileto, porque em vez de afirmar, tal qual Tales havia afirmado, que o princípio de todas as coisas é a água, Anaxímenes vai afirmar que o princípio de tudo é o ar, o pneuma. Ou seja, para Anaxímenes, a causa de todas as coisas emana de um elemento mais
etéreo, mais sutil, menos material. O ar. O ar, para Anaxímenes, é a causa de todas as coisas. E vimos quais os fundamentos sobre os quais Anaxímenes sustenta essa sua filosofia, né? O ar é mais abundante, o ar é ilimitado, não seria um termo aqui apropriado, mas enfim, o ar é abundante porque o ar está em todos os lugares da Terra, diferentemente da água, que se encontra em lugares situados, em lugares bastante pontuais. O ar é autossuficiente porque ele se mantém, ele se sustenta, diferentemente da água, que precisa de um plano físico para sobre ele correr, precisa de um cântaro que pode ser contida num cântaro, numa ânfora, num cálice, num copo, enfim, qualquer recipiente. O ar, diferentemente da água, não é tangível, não pode ser palpável, portanto, é menos material. O ar, diferentemente da água, permite ao indivíduo ter experiências estéticas. O ar é o elemento fundamental da arte, da arte musical, da linguagem musical. Haja vista que a essência da música é o som. E o som nada mais é do que o ar em movimento. Ora, sem o ar, o indivíduo não conheceria a música e, portanto, ele não poderia fruir de todos os prazeres estéticos que a música lhe proporciona. Ora, sem o ar não teríamos a experiência da música. Vejam como a nossa existência seria triste sem a música. A música nos alegra, a música nos afeta, a música nos emociona, a música nos enriquece, a música nos permite ter uma experiência interior, e nada disso seria possível sem o ar, porque a base, a essência da música é o som, e o som nada mais é do que o ar em movimento. Ora, se não fosse o ar, não poderíamos fruir de outra experiência estética, que é o perfume. Ora, o ar possibilita ao indivíduo apreender o perfume natural, o perfume que vem das ervas, o perfume que vem das flores, o perfume que vem das árvores, o perfume que vem da natureza como um todo, mas a partir dessa experiência proporcionada pelo ar, o indivíduo, o homem, é capaz de manipular os odores e, por meio deles, criar o perfume. E o perfume é algo que nos chega às narinas por meio do ar. O perfume é o odor conduzido pelo ar. E quando este perfume deixa de ser um elemento de origem natural, a exemplo do perfume que está numa flor, e se torna o resultado de uma combinação de outros odores empreendida pelo perfumista, empreendida pelo engenho, pela imaginação, pela criatividade do indivíduo, o perfume se torna uma arte. E desta arte nós só podemos usufruir por meio do ar, por meio do odor que é levado, veiculado, conduzido pelo ar. Portanto, o ar também nos proporciona experiências estéticas. O ar está na base, no fundamento primeiro de linguagens estéticas. Ora, o ar é vital à nossa existência, e no a nossa sobrevivência, e em nossa última aula nós falávamos sobre isso. Diferentemente da água,
que nós, da qual nós podemos nos privar por algum tempo, por horas, dias. O ar nos é vital à medida que dele nós não podemos nos privar por não mais que segundos. Alguém que tem um pulmão muito privilegiado, talvez dele se prive por alguns minutos, mas o ar é muito mais essencial à nossa existência, à nossa sobrevivência do que a água. Nós não podemos ficar sem o ar por mais que alguns segundos. O ar é extremamente importante para a nossa sobrevivência e muito mais do que a água. Somos mais dependentes do ar do que da água. Ora, estes fundamentos sustentam a ideia, sustentam o argumento colocado por Anaxímenes de que o ar e não a água é o fundamento, é a causa, é a origem universal, é a origem primeva, primeira de todas as coisas. Mas Anaxímenes vai um pouco mais longe. Ele vai deixar de pensar o ar somente nessas perspectivas mais imediatistas, o ar que nós encontramos em todos os lugares da Terra, o ar que é abundante, o ar que é vital, é essencial para a nossa sobrevivência, o ar que nos permite a experiência da música, a experiência dos odores, dos perfumes, e vai pensar o ar a partir de uma mecânica que está na origem da existência da Terra e dos demais corpos celestes. Esta mecânica, e todas as vezes que eu me referir aqui à mecânica, eu estou me referindo à mecânica como movimento mesmo, né? A mecânica a partir do seu sentido clássico, né? Do seu sentido newtoniano, por assim dizer, embora Newton tenha florescido, surgido mais de 2 milênios depois de Anaxímenes, né? Mas eu quero recorrer a essa terminologia, a este conceito newtoniano, porque ele está na base da cosmologia de Anaxímenes. Ora, Anaxímenes concebeu 2 movimentos fundamentais do ar. O ar realiza 2 movimentos que são 2 movimentos fundamentais. O primeiro movimento é o movimento da condensação. Ora, o ar se condensa. E foi a partir desse movimento de condensação que o ar deu origem à Terra, que o ar deu origem ao mundo. Ora, se condensando, o ar faz surgir a Terra. Mas o ar realiza um outro movimento. Ele realiza um movimento de rarefação. E aí, em vez de se condensar, ele se espalha, ele se espraia, ele se expande. Portanto, o ar realiza 2 movimentos, um movimento de contração e um movimento de expansão. Por meio da condensação, o ar se contrai. Por meio da rarefação, o ar se expande. E ao se contrair e ao se expandir, o ar dá origem a 2 fenômenos naturais que são, na concepção de Anaxímenes, fundamentais para que o universo surgisse. Ora, o ar, ao se condensar, forma as nuvens. As nuvens nada mais são do que o ar condensado. E estas nuvens que são um fenômeno natural resultante desta mecânica do ar de condensação, de contração, estas nuvens, ao se tornarem
plenas, elas acabam se irrompendo e gerando a chuva. A chuva, ao cair na terra, dá origem a toda a natureza e, consequentemente, ao homem. Portanto, o ar, quando se condensa, dá origem a um fenômeno natural que possibilita a existência de todos os seres vivos que existem na Terra. Dá origem a toda a natureza que povoa a Terra. Uma vez condensadas, as nuvens se rompem em chuva e a chuva cai, desce sobre a terra, tornando-a fértil para que dela brote, emane toda a natureza. Este é um fenômeno natural imprescindível para a existência dos seres vivos. Agora, o ar, quando se rarefaz, ou seja, quando o ar se expande, ele dá origem a um outro fenômeno que este vai causar, vai fazer surgir, vai fazer nascer os corpos celestes, as estrelas, o sol, a lua, que é o fogo. Ora, quando o ar se rarefaz, ele se torna aquecido. E ao se aquecer, o ar cria o fogo. O ar dá origem ao fogo. E o fogo, por sua vez, dá origem aos corpos celestiais. Porque as estrelas, a lua e o sol emitem luz. E Anaxímenes, como os gregos de seu tempo, ainda não viam uma distinção muito clara entre a luz e o fogo. Eles viam a luz e o fogo como elementos simbióticos, por assim dizer, um intrínseco ao outro, um intrincado no outro. Ora, luz e fogo eram dois elementos que se convergiam, cuja natureza praticamente era uma natureza indistinta. Quando o ar se rarefaz, ou seja, quando o ar se expande, ele aquece. Ao aquecer, ele dá origem ao fogo. E este, por sua vez, dá origem aos corpos celestes. Os corpos celestes são o resultado da mecânica da rarefação do ar, da mecânica da expansão, desse movimento expansivo do ar. E vejam, tanto as nuvens quanto o fogo são dois fenômenos naturais que têm uma relação muito umbilical com a Terra. Por quê? Porque as nuvens caem na Terra, ou seja, elas são atraídas pela Terra. E o fogo, por sua vez, parte da Terra. Vejam, a Terra está no centro de uma mecânica do ar, que é uma mecânica ascendente-descendente, uma mecânica dialética. Ora, por meio das chuvas, o ar faz um movimento de caída. Por meio do fogo, ele faz um movimento de subida. Portanto, o ar faz um movimento descendente e faz um movimento ascendente. Ele desce por meio das chuvas sobre a terra e ele sobe da terra por meio do fogo. Isto torna a Terra, para Anaxímenes, um centro de sua cosmologia. E Anaxímenes aqui já está lançando os fundamentos do geocentrismo. Por quê? Porque à medida em que os corpos celestiais, as estrelas, a lua e o fogo, surgem a partir... E o Sol, perdão, surgem a partir do movimento do ar feito fogo, que sobe da Terra, o ponto de origem dos corpos celestiais está na Terra, parte da Terra.
brota, emana da Terra. Portanto, os corpos celestiais têm uma relação muito essencial, tem uma relação essencial, umbilical mesmo, com a Terra. Por quê? Porque é da Terra que parte o ar, feito fogo, que vai dar origem aos corpos celestiais. Portanto, a Terra nada mais é, a partir do momento em que da Terra emana o ar, que chega no espaço celestial e a partir daí vai dando origem aos corpos celestiais, a Terra nada mais é do que um pulmão do cosmos. Vejam, Anaxímenes, que está lançando um modelo astronômico, um modelo de explicação mecanicista acerca da origem do universo, fundado numa concepção geocêntrica. Anaxímenes vai colocar a Terra como uma espécie de pulmão do cosmos. Terra é de onde emana o ar que vai dar origem a todo o cosmos. E vejam, nesse sentido, esse movimento de ascendência do ar ao universo, partindo da Terra, coloca a Terra numa relação extremamente privilegiada, ou melhor dizendo, numa relação de prestígio hierárquica em relação aos outros corpos celestes, aos outros elementos que povoam o espaço celestial. Portanto, todo o universo, os corpos ígneos, os corpos iluminados que nós vemos no espaço, existem a partir do ar que parte da Terra para o céu, dando origem a tudo o que nele há. Portanto, a Terra é o pulmão. Anaxímenes faz da Terra o pulmão do universo, lançando aqui as bases do geocentrismo astronômico filosófico. A Terra para Anaxímenes, aqui eu faço um parênteses, a Terra para Anaxímenes era plana como uma folha. Anaxímenes não pensava a Terra como uma esfera, e por favor, né, por favor, né, não rotulem ou simplifiquem ou diminuam Anaxímenes colocando na mesma galeria dos terraplanistas, né? Não tem nada a ver isso aqui com terraplanismo, né? Até porque nós estamos falando de um filósofo que não conheceu a existência de satélites, de fotos tiradas, de imagens tiradas por satélites. Ora, o homem não havia orbitado ainda em torno da Terra para saber qual a sua forma, qual a sua figura. Nós estamos falando de um pensador que viveu no século VI a.C., e que não tinha os recursos tecnológicos que hoje nós temos, os recursos científicos que hoje nós temos, de modo que se um Anaxímenes diz que a Terra é plana como uma folha, é plana como uma folha, ora, nós não podemos dizer mais do que este camarada era de uma criatividade, de uma imaginação muito fecunda, mas alinhá-lo aos terraplanistas, isto jamais, porque certamente se Anaxímenes tivesse os conhecimentos, os recursos que nós temos hoje, jamais afirmaria que a Terra era plana. Mas Anaxímenes vai pensar a Terra como plana, como uma folha, e por meio dessa sua filosofia, ele vai oferecer contribuições muito importantes para a ciência da meteorologia. Ora, Anaxímenes, a ciência com a qual Anaxímenes mais contribuiu foi a meteorologia, justamente por conta da importância que o ar adquire nesta sua filosofia. O ar
que também, o ar que se de algum modo, mantém, mantém estável o cosmos como o conhecemos, porque se a Lua está em determinado ponto, o Sol noutro, as estrelas em outros pontos, isto sempre, porque sempre vemos o Sol, sempre vemos a Lua, sempre vemos as estrelas, é porque estes corpos celestiais são conservados em torno da Terra, são mantidos em torno da Terra pelo movimento do ar. É o ar que mantém, que torna estável a posição dos demais corpos celestes em relação à Terra, numa relação de proximidade com a Terra. Se não fosse o ar, esses corpos celestes certamente se dispersariam pelo espaço celeste, se dispersariam pelo céu, mas o ar mantém coesos os corpos celestes em torno da Terra, da mesma forma que o ar mantém coeso todos os organismos do nosso corpo, todas as partes do nosso corpo em relação ao próprio corpo. Portanto, da mesma forma que o Sol está em seu lugar, em seu ponto, a Lua, as estrelas em seu ponto, sempre no mesmo lugar, em relação à Terra, se eles não se dispersam, mas se mantêm circunscritos nesse mesmo plano espacial, e aqui essa colocação é uma colocação mais apropriada, os corpos celestes estão dentro de um mesmo plano, dentro de um mesmo limite espacial, mantendo com a Terra uma certa proximidade, porque são dependentes da Terra. De igual modo, os nossos órgãos permanecem ocupando a mesma limitação, o mesmo plano espacial em nosso corpo, por conta do próprio ar. É o ar que mantém o nosso organismo no lugar que lhe é natural, no lugar que lhe é ideal, no lugar que é adequado. Portanto, o ar mantém a coerência do corpo, das partes do corpo com um todo, da mesma forma que ele mantém uma coerência dos corpos celestes com a Terra, formando um todo harmônico chamado universo. Aqui, Anaxímenes aqui já está fazendo já está estabelecendo uma relação entre o corpo humano, o microcosmos, e o corpo celestial, o macrocosmos. Existe uma analogia, existe uma relação, existe uma semelhança, uma simetria entre o corpo humano e os corpos celestiais. Esta semelhança que Anaxímenes lança no século VI vai ser retomada durante o Renascimento, durante a Renascença, e explorada por muitos filósofos, por muitos pensadores que vão ver no indivíduo uma espécie de microcosmos que conserva com todo, com o universo, semelhanças muito claras, muito objetivas, muito importantes. Ou seja, a partir do microcosmos, o indivíduo, é possível conhecer o macrocosmos, o universo. Portanto, o indivíduo, na Renascença, vai se tornar uma espécie de micro-universo, de microcosmos, um pequeno espelho de todo o cosmos. E esta relação, esta analogia, tem origem
tem fundamento, encontra os seus primeiros esboços, os seus primeiros bosquejos na filosofia de Anaxímenes, na filosofia deste pensador do século VI. Mais ainda, antes do século VI a.C., mais ainda, por meio do ar, nós, seres humanos, realizamos dois movimentos: o movimento de inspiração e o movimento de expiração. Inspiração e expiração, que estão no princípio da vida e no princípio da morte. Por meio da vida eu inspiro, eu inspiro. Por meio da morte eu expiro. Ora, inspiração e expiração são os últimos, são o primeiro e o último ato pneumático do indivíduo neste mundo. E a inspiração tem também uma importância poética, artística. Por meio da inspiração, nós criamos a arte, nós criamos a música, nós criamos a poesia, nós criamos a literatura, nós fazemos ciência, nós fazemos filosofia, porque ciência e filosofia também partem de um ato de inspiração. É preciso estar inspirado para fazer essas coisas. E a inspiração é um outro elemento por meio do qual se encontram as maiores criações da engenhosidade humana. Ora, por meio da inspiração nós trabalhamos, por meio da inspiração nós manuseamos os elementos, por meio da inspiração nós manuseamos a matéria, que vai dar origem ao vaso, que vai dar origem à casa, que vai dar origem às pirâmides no Egito, que vai dar origem aos jardins da Babilônia, que vai dar origem ao farol de Alexandria, que vai dar origem a todas as grandes construções do engenho humano. Tudo isso parte da inspiração. Por meio da inspiração, criamos obras de arte. Por meio da inspiração, criamos obras da engenharia. E esses dois movimentos são movimentos pneumáticos, são movimentos que resultam do ar. O ar que, repito, já esbocei isso lá em nosso último encontro, quando falamos de Anaxímenes também. O ar que não é o ar que nós respiramos, o ar para Anaxímenes não é o ar que nós respiramos, não é o ar feito vento, não é o ar feito fogo, não é o ar feito evaporação das águas. Ora, o ar, tudo isso são manifestações do ar. O ar em si mesmo é idêntico apenas a si mesmo. E isto, de algum modo, torna o ar um objeto conhecido apenas pelo pensamento. O ar em si mesmo, que é idêntico a si mesmo, só pode ser conhecido por meio do pensamento. E aqui Anaxímenes apresenta uma causa de todas as coisas, tal qual Anaximandro, e tal qual Anaximandro torna esta causa um objeto única e exclusivamente conhecido pelo pensamento, com a diferença de que Anaxímenes o determina, o identifica, o nomeia, diz o que ele é, e ele é o ar. E o que seria este ar? O princípio vital? A alma. O que seria este ar? Ora, lá no livro do Gênesis, o autor diz que Deus criou o homem soprando sobre as suas narinas, um sopro, um vento vital. Ora, este vento vital tem uma origem divina. Não está nessa natureza, está no divino. O ar de Anaxímenes, embora não tenha a transcendência do divino, da transcendência de Deus, também é um elemento cuja natureza é distinta do ar que nós respiramos,
do vento que bafeja sobre os nossos corpos. Ora, este era o que seria um princípio vital, a alma, ou uma alma universal. Enfim, Anaxímenes não foi muito longe disso. Cabe a nós, talvez, preenchermos algumas lacunas e arriscarmos alguma resposta, ousarmos alguma resposta. Mas tanto Anaxímenes quanto Anaximandro têm em comum o fato de que ambos pensam a causa, diferentemente de Tales, pensam a causa do universo como sendo um objeto dado única e exclusivamente ao pensamento. Só por meio da razão podemos conhecer a causa. A causa não pode ser apreendida pelos sentidos, a causa em si mesma. Só a razão pode conhecê-la. Ora, Anaxímenes, por meio dessa sua concepção, dessa sua filosofia, vai se tornar um pensador muito respeitado entre os gregos. E só apenas para encerrar essa nossa fala, essa nossa aula sobre Anaxímenes, nós podemos afirmar que tanto Anaxímenes quanto Anaximandro vão fazer história, vão percorrer a história ainda ao longo dos anos, dos séculos, e Anaximandro será um filósofo que vai encontrar um lugar muito importante na filosofia cristã, porque muitos pensadores cristãos vão ver Anaximandro, vão ver a filosofia de Anaximandro como um salto da razão para o infinito. O salto da razão para o ilimitado, para o eterno. O salto da razão em direção a Deus, porque ao afirmar que a origem de todas as coisas é indeterminada, é o áperon, o infinito, o ilimitado, Anaximandro se aproxima daquilo que mais tarde o cristianismo vai sustentar como Deus, que também é ilimitado, que também é infinito, que também é indeterminado, porque nós não podemos confiná-lo nos limites estreitos da nossa razão. Portanto, a filosofia de Anaximandro, para muitos cristãos, já vai representar um avanço, um salto da razão rumo ao infinito, rumo ao Deus judaico-cristão. E Anaximandro também será muito importante para os românticos do século XIX. Por quê? Porque os românticos vão encontrar na filosofia de Anaximandro, no áperon de Anaximandro, a semente, a raiz para o conceito do sublime, que será um conceito muito caro à estética romântica. Né? Victor Hugo, que nos diga, com o seu Corcunda de Notre Dame, que explora muito esse conceito do sublime, e aqui eu me refiro a uma obra que me veio à mente agora, né? Mas existem tantas outras, inúmeras outras obras que exploram o conceito do sublime, e isso nós iremos encontrar principalmente na arte romântica, e esse conceito do sublime é um conceito que tem uma dívida com a filosofia de Anaximandro, porque foi ele que colocou na origem de tudo algo sublime, grandioso, ilimitado, infinito. Anaxímenes, por sua vez, vai fazer história na tradição grega, por quê? Porque ele vai chegar a uma concepção de causa que é uma concepção mais sutil, menos material, quase que imaterial. Essa sutileza de Anaxímenes será uma sutileza que vai conquistar a tradição grega, por assim dizer, e nós, quem sabe, voltaremos a falar deles ao longo dos nossos próximos encontros, para estudarmos um pouco a história da filosofia. E aqui eu já quero me despedir de vocês, espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o like aí de vocês, isso nos ajuda muito, de se inscrever em nosso canal e nos
esperar aqui, né, e nos aguardar, pois em muito breve nós voltaremos aqui para continuarmos com o nosso curso de História da Filosofia. Todos vocês estão convidados a fazer juntamente comigo essa viagem maravilhosa pelo universo, pelo mundo, pelo oceano infinito da filosofia. Temos coisas maravilhosas para descobrirmos, para conhecermos, coisas belíssimas para estudarmos, ao mergulharmos neste oceano da filosofia. Eu quero te convidar a continuar comigo neste mergulho em nossos próximos encontros. Um forte abraço e até lá.